existe um poder sobrenatural na fé. Como então que a fé opera? Qual que é esse poder da fé? E como você pode agir em fé e ver o poder de Deus em manifestação na sua vida. Os poderes de Deus é para nós enfrentarmos a vida. Jesus disse lá em João, no capítulo 16, versículo 33, nesse mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Deus, ele quer se manifestar. Deus, ele quer se mostrar como um pai que cuida de cada um de nós. E eu quero mostrar aqui para você várias vezes em que Jesus e também os discípulos de Jesus, eles puderam dizer que o que estava acontecendo, o milagre que estava acontecendo, estava ligado à fé de quem estava recebendo. Eu declaro que esse é um tempo onde você vai receber milagres da parte de Deus também através da fé. Deus não se manifesta só através da fé, mas mantendo a fé, Deus opera através da unção. Quando o poder de Deus está na vida de alguém e essa unção, esse poder de Deus, esse dom, essa manifestação de Deus, ela vem e alcança a vida de outra pessoa. É o poder de Deus em a vida de alguém, em uma pessoa, alcançando outra pessoa. Deus, ele escolheu precisar do homem para fazer a sua obra aqui na terra. Mas também Deus é soberano. Ao mesmo tempo que ele faz através da fé, ele faz através da unção, através dos dons espirituais, né? Ele também age de uma maneira poderosa na soberania dele. E o que Deus mais está querendo por esses dias é que você tenha um relacionamento de intimidade com ele e que você creia no que ele diz. É fé e relacionamento. O que Deus me falou, você pode pegar aqui esse vídeo. Eu tive um sonho com você, na verdade, e onde Deus me deu aquele sonho, onde Deus estava me dizendo sobre a importância da fé e do relacionamento. O justo viverá pela fé. O justo por sua fé viverá. Essa é uma boa versão. E aqui nós vamos ver lá em Lucas capítulo 8, versículo 48, Jesus dizendo: Filha, a tua fé te curou, vai-te em perfeita paz. E depois Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo. Aqui está falando da mulher do fluxo de sangue. E uma outra versão que eu quero ler para você, olha o que diz aqui. Uma mulher que já havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus, tocou a borda da capa dele. E porque dizia consigo mesmo, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curado. Então Jesus voltou-se e vendo-a disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou curada, ficou sã. Uma coisa aqui que já me chama a atenção, e você precisa aprender isso aqui. Isso é muito poderoso. Porque muitas vezes a Bíblia diz: sua fé te salvou. Ou muitas vezes Jesus diz: sua fé te salvou, quando a pessoa estava sendo curada. Então a palavra curar e a palavra salvar, elas estão sempre aparecendo em traduções da Bíblia. Quando está falando de salvação para a eternidade ou de cura física, essas palavras se misturam. Olha aqui na prática. Jesus disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou curada, ficou sã. Se a sua fé salvou você, Jesus está dizendo sobre uma fé que salva cada um de nós nos problemas dessa vida. Porque Deus se importa, Ele nos enviou para essa terra e você não vai precisar ficar curado no céu. Você não vai precisar ser livre de uma enfermidade no céu. No céu já está tudo perfeito. O poder de Deus é para você enfrentar essa vida agora. E Jesus fala para ela: sua fé te salvou. Muitas pessoas não entendem, mas a palavra cura, libertação, salvação, preservação, prosperidade, todas as vezes que aparecem essas palavras, é a mesma raiz no grego, no original. É a palavra sozo e as variações da palavra. Então toda vez que Jesus está falando sobre cura, toda vez que Jesus está falando sobre libertação e salvação, para resumir, ele está falando de uma mesma coisa, que é o poder de Deus, que veio para restaurar tudo que foi perdido por causa do pecado. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui. Revelação está vindo, entendimento da palavra está vindo sobre você. Jesus veio para curar, Jesus veio para salvar, Jesus veio para libertar, Jesus veio para restaurar, trazer de volta o que foi perdido.
E agora, o mundo jaz no maligno, mas nós não somos do mundo, nós estamos no mundo. Nosso planeta é o planeta celestial. Nós somos de uma outra dimensão. Nós somos um espírito, temos uma alma para dominá-la e habitamos em um corpo físico. Então, nós temos autoridade. Você precisa tomar autoridade. Fé está sendo gerada no seu coração agora. Uma vez o apóstolo Paulo estava pregando, e olha o que diz em Atos capítulo 14, versículo 9. Ouvindo a pregação de Paulo, alguém teve fé para ser curado. Que tipo de mensagem você pensa que Paulo estava pregando? Seja bem-vindo você que está chegando, glória a Deus. Que tipo de mensagem o apóstolo Paulo estava pregando para um homem ter fé para ser curado? Obviamente, ele estava dizendo a mensagem do Evangelho, que Jesus vem para restaurar todas as coisas que foram perdidas por causa do pecado. É claro que nem todas as coisas vão ser totalmente restauradas nessa vida, não é verdade? Nosso espírito foi salvo, nossa alma está sendo salva a cada dia, e nosso corpo glorificado só vem na vinda de Jesus. Mas ao mesmo tempo, Jesus continua curando hoje. Ele continua nos protegendo hoje. Ele continua comunicando, falando conosco hoje. Por causa do pecado, o homem teve a inimizade com Deus. Então, para a inimizade, Deus continua falando conosco. Ele é o Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus dentro de nós. Para enfermidades, Jesus tem saúde divina, cura divina. E para aqueles que precisam de libertação, para cada um de nós que estamos nesse processo de a cada dia ser aperfeiçoado, ser livre de formas de pensar de tantas coisas nesse mundo, o Senhor vem para nos libertar de nós mesmos e também dos problemas da vida. Muitas vezes, quando Davi estava orando, ele pedia salvação para o Senhor. Ele não estava dizendo a salvação para a eternidade. Ele já tinha intimidade com o Senhor. Ele já tinha revelações do Senhor sobre o tema da salvação. O que ele estava dizendo é salvação nas situações da vida que ele estava enfrentando, na missão que ele tinha aqui na terra. Eu já falei, mas eu vou falar de novo. Sabe, a gente não pode só receber nossa salvação e não querer saber que Deus escreveu uma história e ele tem uma missão com você. E qual que é a missão dele? Qual que é a vontade de Deus para você? É que a cada dia você esteja na presença dele. A cada dia você esteja na presença dele. E em algum momento ele vai revelar o que ele tem com você no longo prazo. Mas a cada dia existe uma vontade de Deus para nós. E o que ele te mostra de 10 anos à frente, 20 anos à frente, se Jesus não voltar, ele está te mostrando lá um lampejo. Mas ele vai estar com você no caminho, porque o justo pela sua fé viverá. Ele às vezes permite você ver algo do futuro, mas ele quer que a cada dia você ande na vontade dele. Na vontade dele para você. E olha o que diz. Ele estava ouvindo Paulo pregar, um homem ouvindo Paulo pregar, quando fixando os olhos nele e percebendo que o homem tinha fé para ser curado. Então, Paulo viu que um homem doente, um homem paralítico, um homem que não podia andar, ele viu que ao ouvir a pregação de Paulo, aquele homem foi gerando fé para ser curado. Eu não sei bem o que Paulo estava dizendo. Tem muitos comentários, muitas sugestões, mas Paulo, o assunto do ministério de Paulo era Jesus. A Bíblia diz isso. O assunto do ministério de Paulo era Jesus. Então ele estava falando quem é Jesus, o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, e ele comunicando quem é Jesus. E aí ele disse em alta voz, levante-se, fique em pé, e com isso o homem deu um salto e começou a andar. Levanta, fica em pé, e com isso o homem deu um salto e começou a andar. Outra versão que diz, Paulo ordenou-lhe em alta voz, em voz alta, apruma-te direito, porque teus pés, sobre seus pés, apruma-te direito sobre seus pés. O homem então deu um salto e começou a andar. Alguém aqui vai saltar, alguém aqui vai pular, alguém aqui vai começar a andar em nome de Jesus. Se você tem um problema físico, Jesus está te curando aí agora. Eu declaro cura agora sobre os seus pés, eu declaro cura agora sobre as suas pernas, sobre os seus músculos, em nome de Jesus. Se você tem um problema espiritual, eu dou uma ordem agora em nome de Jesus, que todo mal caia por terra da sua vida.
Se você tem algo na sua alma, eu declaro libertação em nome de Jesus. O que você está recebendo aqui? O vento do Espírito Santo, tirando todo o mal para bem longe da sua vida. E Ele está te chamando para um relacionamento a partir de hoje. Sabe, se alguém começa a andar com Jesus e depois se afasta de Jesus, corre o risco de ficar pior do que era antes. Mas se você descobre que Deus tem o melhor para você, Ele mesmo vai te ajudar. Não vai ser na sua força. Você achou que ia ser na sua força? Não vai ser na sua força. Nos fracos, nos incapazes, é que Deus gosta de mostrar o poder dele. O que Deus diz para Paulo? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder é mais forte ainda quando você está fraco. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Talvez você fale, Deus, eu quero andar na sua vontade, eu quero caminhar contigo, mas eu tenho receio de não conseguir. Então, você é uma pessoa ideal que Deus está procurando. Porque Deus está procurando alguém que fala, eu dependo do Senhor. Pai, eu dependo do Senhor cada dia para fazer o que te agrada, para cada decisão da minha vida, andar na sua vontade. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Isso está acontecendo com alguém aqui. Levante-se, fique em pé. E Paulo deu uma ordem. Caminha, anda. Está chegando o seu tempo de caminhar dentro do plano de Deus para a sua vida. Paulo diz, e quando Paulo diz, o homem dá um salto e começa a andar. Olha aqui que diz em Marcos capítulo 2, versículo 20. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoado estão teus pecados. O que nós estamos falando aqui? Do poder sobrenatural da fé. Você tem aqui ouvido palavras. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo também. Glória a Deus. Você pode pegar nossos outros encontros aqui. Nós estamos aqui todos os dias, 7h30 da manhã, 2 da tarde e 7 da noite. A gente está no ajuste de horário. A gente está aqui em alguns lançamentos, alguns mistérios aqui. Nós estamos ajustando. Mas o nosso horário correto é 7h30 da manhã, 2 da tarde e 7 da noite. Você pode dizer amém? Deus me deu uma missão de cuidar. Quando Deus começou a falar assim comigo, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Toda vez que eu ia meditar na palavra, quando eu ia orar, vinha esse versículo para mim. Eu falei, não, tá bom, eu acho que eu já tenho feito isso de alguma forma, não quero, não sei, não estava entendendo. E aí, de uma maneira sobrenatural, Deus me mostrou que era o tempo de estar com vocês aqui. Tá bom? Enfim, é mistério. Então, vamos caminhar juntos se Deus assim está te tocando. Se você está aqui, eu creio que esse é um convite de Deus para você. Nós vamos estar aqui diariamente juntos. Olha lá, Jesus então viu que um paralítico tinha fé. Jesus vendo, na verdade, a fé deles. Aqui eu vou ter que abrir com você em Marcos capítulo 2. E eu vou falar para você também uma vez de uma falta de fé. Você precisa ficar aí. Precisa ficar aí que vai receber uma vacina. Uma vacinação contra, não é verdade? A falta de fé. Aqui em Marcos, no capítulo 2, Jesus também vê alguém que tem fé. Então, quando Jesus vê, e o que é fé? Fé é quando você crê com seu coração e fala com a sua boca. Então, quando você está falando muito negativo, você não está em fé. Para resumir a história é essa. Então, quando você está com muito pensamento negativo, fica quietinho, fica quietinha, porque se você falar, em algum momento seu coração começar a crer naquilo, aí não é o que Deus quer para você. Mas fé é quando o seu coração começa a crer e quando você abre a sua boca, isso entra em manifestação. A incredulidade é aqueles pensamentos negativos, é Deus falar alguma coisa e a sua cabeça está pensando o contrário. Agora, quando Deus fala uma coisa, se a sua cabeça está pensando outra coisa, você fala com a sua boca o que Deus disse. Você começa a meditar no que Deus disse, pensar no que Deus disse, escrever o que Deus disse. Aqui, eu vou mostrar para vocês uma coisa. Deus tem me ajudado, Deus tem me dado graça. Olha aqui, a primeira página é uma revelação que Deus me deu. Se crer, é justo que receba. Olha lá. Fortalecendo sua fé na adversidade. Olha lá, se crer, é justo que receba. Então você pega um caderninho, esse aqui é o meu, se eu abrir aqui, mas assim, esse aqui é um caderninho que eu ganhei no primeiro casamento que Deus me deu a oportunidade de fazer, da minha prima, ela chama Andressa. Então, eu vou anotando aqui algumas coisas. E às vezes tem até um versículo que Deus está falando comigo, eu coloco o entendimento que Deus me deu do versículo. Eu até copio o versículo. Muitas vezes tenho feito isso.
Por quê? A fé é quando você concorda com a vontade de Deus. E as pessoas não têm dificuldade de crer em algo negativo, mas têm dificuldade de crer em algo bom que Deus tem para você. Por quê? A natureza caída deixou o homem negativo, deixou o homem murmurador. Por quê? Porque ele perdeu a presença de Deus. Quando nós estamos andando com Deus, nossa alma precisa mudar, nosso jeito de pensar, nossa forma de pensar, essa renovação da mente, que pensa segundo a mente de Deus. Não segundo a mente humana, mas a mente de Deus. Olha aqui, Marcos capítulo 2, no versículo 5. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Olha o que diz. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé dele, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Ah lá, você viu? Aqui é um outro encontro nosso aqui. Muitas vezes a cura, Jesus pode te revelar alguém que precisa pedir perdão de pecados. Ou alguém que ainda não está andando com Jesus, ou alguém que está andando com Jesus, mas mesmo assim fez algo que ainda não confessou isso diante do Senhor. E ele é fiel, ele é advogado fiel para... Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado, Jesus Cristo, o justo. Então ele é fiel, poderoso o suficiente para perdoar pecado. Lá em Salmo 103, Salmo 107, sempre mostra a conexão entre quando a enfermidade é por causa de pecado não confessado, né? Normalmente a enfermidade tem uma raiz no pecado, porque a raiz lá atrás da enfermidade só passou a existir doença e enfermidade por causa do pecado. Mas algumas vezes pode ser questões físicas, pode até ser, mas não importa a causa, o que importa é que Jesus vai te curar. A gente às vezes não precisa ficar querendo investigar o motivo assim, mas às vezes quando Deus está falando, alguém aqui precisa de um conserto, alguém que precisa se pedir perdão, aí sim você vai aplicar a palavra. Falou, você tem alguém para perdoar? Sabe, você está com a impressão, você faz uma pergunta. Tem alguém para perdoar? Ou você que está aqui agora na live, você tem alguém para perdoar? Tem enfermidades no seu corpo? Não, no seu corpo não tem não, está repreendido, destruído em nome de Jesus. Algumas pessoas podem ter enfermidade no seu corpo, no corpo delas, por falta de liberação de perdão. Isso pode acontecer. Ou de não saber de lidar com coisas contrárias a ela, ou algumas coisas assim que acontecem. Então um espírito de enfermidade entra na situação, ou então um espírito está trabalhando na forma dela pensar, na sua não, de outra pessoa lá. Você já está curado aqui em nome de Jesus. Se tem alguma coisa errada com você, só de você estar ouvindo aqui essas palavras, você está cada vez mais abençoado, cada vez mais protegido. Saúde divina eu declaro no seu corpo, declaro cura divina em nome de Jesus. Por que às vezes eu falo assim? Falei, Deus, por que eu estou falando ensino? Porque tem alguém aqui precisando pegar ensino. Os nossos encontros da tarde aqui é um encontro livre. Todo encontro nosso é livre, o Espírito Santo tem liberdade de agir. Né? Mas de manhã a gente está orando, a gente fala um pouco a palavra e ora. De noite a gente expõe a palavra, fala da palavra, os dons espirituais e ora, não é verdade? Mas aqui, você quer algo a mais de Deus, não é só multidão, é discípulo. Cada um de vocês que estão aqui são assim. Eu vejo vocês como, não só recebendo, mas vocês estão ajudando de alguma forma o nome de Jesus ser glorificado, ser conhecido. Então, Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoado estão os seus pecados. Então Deus, ele quer ver a sua fé. Deus quer ver a nossa fé. E Deus responde à fé daquele que crê. Olha o que diz sobre a mulher do fluxo de sangue. Jesus viu que ela tinha fé para ser curada. Agora, ao mesmo tempo, Jesus nem estava indo para curar ela, Jesus estava indo curar a filha de Jairo. E uma outra coisa que me chama a atenção é que quando Jesus foi curar a filha de Jairo, sabe o que aconteceu? Ele falou, tira todo mundo que não está crendo. Sai todo mundo que não está crendo. Sai aqueles que zombaram. Sai aqueles que estavam só naquele alvoroço. Aqueles que riram. Aqueles que zombaram. Esses aí não estavam crendo. Jesus falou, a menina dorme. Uma menina estava morta, Jesus fala, a menina dorme. Essa é a sequência da cura da mulher do fluxo de sangue. Aí o que Jesus faz? Saiam todos daqui. Jesus tira todo mundo para fora. Porque a menina não está morta, mas dorme.
e riram dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, quer dizer, quando a incredulidade sai para fora, a fé entra em manifestação e acontece cura, acontece milagre. Eu falei aqui para vocês do milagre que eu recebi. Eu tinha perdido 12 quilos e a minha saúde, eu tinha recebido palavras sobre mais dons que Deus estava me dando, etc. E aí acabei ficando doente. E Deus falou assim para mim: até um aparente mal eu transformo numa coisa boa. Toda vez que Deus fala comigo, tem alguém doente, eu já quero orar na hora. Às vezes eu entro em propósito com alguém que Deus põe no meu coração, que Deus direciona para isso, para cura daquela pessoa. Tem cura que é instantaneamente e tem cura que leva algum tempo. Eu já citei alguns testemunhos aqui para vocês. Então, um propósito que eu vi, que eu acabei ficando doente, anos atrás, esses anos agora, meses atrás, dia 13 de junho, agora faz um ano que eu recebi uma visitação. Deus entrou dentro do meu quarto e trocou toda a minha saúde. O primeiro propósito foi para eu ter mais compaixão, me colocar no lugar de quem está doente. Por que vocês acham que eu estou sempre ministrando cura aqui? Uma, que eu tenho uma palavra de Deus para isso, e outra que eu já vivi na pele o que é estar doente. O que é ter aquela fraqueza, sabe? Eu sei, hoje eu estou trabalhando, a gente está trabalhando nos projetos aqui, trabalhando no link, para liberar esse link logo para vocês. Já tem o link liberado. Quem até quiser, vocês podem entrar no nosso novo site. Tá alguns ajustes ainda, não é um anúncio oficial, mas é prdanieljunior.com.br. Lá vai ter nossa comunicação. Eu tive um pequeno detalhe aqui, quando eu estou colocando muita live aqui no YouTube, 3 lives por dia, aí teve um pequeno detalhe aí. Então, eu estou analisando isso. Então é bom você ter a nossa comunicação lá no site também, tá bom? Ok, dito isso, tem curas que vêm rapidamente, tem curas que levam algum tempo. Agora, quando eu estava doente, compaixão, eu me colocar no lugar do outro, que eu aprendi com isso. Deus até uma coisa ruim se transforma em uma coisa boa. Se você me ama, até um aparente mal, vou transformar em bênção na sua vida. É isso que ele faz. E uma segunda coisa, muito poderosa, é que eu também, além da compaixão, eu pude ver o poder de Deus em manifestação, uma experiência com Deus. Então, você sabe o que é estar doente. Você sabe o que é passar por aquilo. E quando Jesus aqui fala, então, o povo tinha colocado para fora, quer dizer, tem que tirar a incredulidade para fora. Lembrei, quando Jesus me curou, minha saúde ficou melhor do que era antes. Primeira coisa, compaixão, e minha saúde ficou melhor do que era antes. Até coisa que não tinha nada a ver com o problema, que eu acredito que não, a minha saúde ficou melhor ainda. E cada dia eu descubro alguma coisa. Eu posso... é que eu sou... Às vezes eu sou um pouco simples, tá, gente? Até meus dentes aqui, ó, tá mais duro agora. Era mais mole. Ficou mais duro. Conforme eu tinha 2 verrugas na mão, falando, não aceito vocês aqui, sai em nome de Jesus. Aí, ó, cadê a verruga? Um dia eu cheguei, a gente foi jantar na casa da minha mãe, cheguei lá, não tinha mais. Tá vendo? Olha aí. Cadê a verruga? Não tem mais. E eu clicava, tinha 2, eu clicava em cada uma, eu falei, não aceito vocês aqui em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Eu não aceito isso, vocês não fazem parte do meu corpo. Fazia algumas orações simples, clicava nelas e falava para sair. Clicava, e as crianças aqui, meus filhos, falavam, o pai, meu Deus do céu. O pai uma hora fala que Deus falou com ele para comer abacate. E aí eu tive um sonho com abacate, onde que eu virava, dentro do mercado, cheguei no mercado, o sonho se concretizou, enfim. Depois clicando aqui, o pai uma hora é abacate, outra hora agora ele está falando para a verruga sair. Cadê a verruga? Aí, não teve médico, não teve nada. É o poder de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou dando exemplos simples aqui para você ver. Se eu falar outras coisas, vai ser de arrepiar o cabelo. E no momento certo, se Deus permitir, eu vou contar outras coisas também. Então Deus se importa com o que você passa e Ele quer que você creia nele para fazer algo sobrenatural na sua vida. Você escreveu já um bilhete para Deus? Escreva o seu bilhete para Deus. Escreva o seu bilhete para Deus, que Ele vai honrar a sua fé. Você pode dizer amém? Jesus já pagou o preço por você. A vida abundante é nossa e nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, não a nossa. E o nome dele vai ser glorificado. Olha aqui o que diz na sequência e nós vamos orar. Na sequência da mulher do fluxo de sangue, uma outra versão fala: ao que Jesus lhe afirmou, filha, a tua fé te curou, vai-te em perfeita paz. E depois Jesus continua fazendo milagre. Deus estava ressaltando para mim aqui
que ele está gerando fé, porque ele vai fazer cura na medida da fé na vida de alguém aqui. Teve um pastor amigo nosso que ele ficou curado depois de 8 anos, tomando o remedinho de uma enfermidade dia, sabe? Aquela é, tomando o remedinho e falou, eu sou curado em nome de Jesus, eu sou curado. E tomando o remedinho. E a médica falou, não, você não tem jeito não, o seu caso não tem jeito. 8 anos depois, ele sentou na mesa, o Espírito Santo falou com ele, diabetes, sabe? O Espírito Santo falou com ele assim, você já foi curado. Ele falou, já fui curado? Ele foi na médica, foi fazer o exame, a médica mostrou, constatou. Ela falou, ó, eu não vou fazer porque não tem como. Não, eu vou pagar para você fazer. Não, mas não tem cura, não, mas eu vou pagar para você fazer. A hora que foi fazer o exame, constatou até nos médicos, falando, foi completamente curado. Então tem curas que são na hora, tem curas que são, mesmo na medida da fé, é na hora, e tem cura que às vezes pode levar algum tempo. É mistério, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Pai, obrigado pelo seu amor. Obrigado por esse encontro aqui, esse encontro sobrenatural. Eu peço que o Senhor venha liberar os milagres, Pai. Milagres, Pai, financeiros, milagres de cura divina. Pai, eu peço que, sobretudo, o Senhor venha tirar toda a escama espiritual, toda a escama, toda a fortaleza na alma também. Todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus, cai agora, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Sempre aqui, 7h30 da manhã, 2 da tarde e 7 da noite. Pega os links aqui. Já tem agora o nosso site no ar, mas ele está em ajustes. Mas é prdanieljunior.com.br, tá? E você vai poder pegar aqui também as formas de ofertar aqui na descrição do vídeo para você contribuir com a nossa missão aqui. E eu sei que o nome de Jesus vai ser glorificado. Eu declaro que você fizer isso, você vai experimentar uma colheita sobrenatural. Eu não vou dar número, porque Deus pode fazer mais do que 10, mais do que 100, mais do que 1000, mais do que 1 milhão, mais do que 1 bilhão. Ele vem de acordo com a sua necessidade e com o plano que ele tem para você. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa aqui o seu comentário. Deixa aqui seu comentário também na hora que terminar o vídeo. E até o nosso próximo encontro. Até lá.